Fala, meus amigos, tudo bem? Vamos direto ao assunto? O Corinthians segue a preparação para o jogo contra o Atlético Paranaense amanhã na Arena da Baixada. Jogo também muito importante, assim como foi a partida contra o Santos. E tem desfalque já certo para esse jogo. Vamos falar também sobre o Transferban, que neste momento foi passado ao Corinthians, né, por não quitação de dívidas com um empresário intermediador da negociação do Mauro Bozelli e do Bruno Mendes. Como é que está essa situação e como o Corinthians vai resolver? Eu sou Ivan Andrade, você está no 12 em Campo, seja muito bem-vindo, se inscreva aqui no canal e bora falar de Corinthians. Muito bem, indo direto ao assunto, nesta sexta-feira, 23 de junho, Corinthians segue a preparação aí para o jogo de amanhã contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Jogo sempre difícil, o Atlético vem de derrota, perdeu de virada para o São Paulo, claro, vai tentar dar uma resposta ao seu torcedor jogando dentro de casa. E o Corinthians quer dar uma embalada dentro do Campeonato Brasileiro. Venceu o Santos por 2-0 na última quarta-feira, mas precisa de uma sequência para se afastar ainda mais da zona do rebaixamento. Nesse momento, é a grande preocupação do Vanderlei Luxemburgo, é afastar quanto mais rápido possível a equipe das últimas colocações do Brasileirão. Tem dois desfalques, né? Um certo, que é o Renato Augusto, que já não sente mais nenhum tipo de dor na panturrilha, está treinando normalmente, mas não terá a sua volta acelerada, não terá a sua volta antecipada, porque o Corinthians entende que o Juan Oliveira deu conta do recado e vai conquistando ali aos poucos o espaço. O Renato, a previsão de volta do Renato, mesmo já estando recuperado, é no dia 5 de julho contra o América, lá no Independência, pela Copa do Brasil, porque o Renato vai fazer fortalecimento muscular na panturrilha para voltar 100% e não correr mais riscos aí de se lesionar e desfalcar a equipe por muitos jogos. Então é provável que ele entre alguns minutos ali contra o Liverpool, contra o Bragantino, isso é possível, mas a volta dele 100% como titular somente no dia 5 de julho contra o América. Outro desfalque é o Fagner, que tomou o terceiro cartão amarelo contra o Santos, é desfalque certo. O Bruno Mendes voltou da seleção uruguaia, então o Bruno pode fazer ali a lateral direita, já que o Rafael Ramos não tem a menor condição e não tem nem oportunidade ali com o Vanderlei. Então o Bruno Mendes certamente fará a lateral direita, a zaga, talvez a grande dúvida. Gil e Caetano, que foram bem contra o Santos, ou Gil e Murilo, que volta depois de desfalcar a equipe no jogo da última quarta-feira. O Murilo que passou por gripe, inflamação na garganta, extração de dente, febre, né? Teve um combo. Né? Então, talvez seja uma das dúvidas ali se o Vanderlei retorna com o Murilo, ou se gostou de Gil e Caetano, os mantém na zaga. Na esquerda também não vejo muito problema, nenhuma dúvida com relação ao Matheus Bidu ali seguindo como titular. Então, acho que o grande desfalque do jogo de amanhã, que é um cara que faz falta, é o Fagner, por ser titular, mas o Bruno Mendes tem feito muito bem essa função ali, portanto, não acho que será nenhum problema para a equipe do Vanderlei Luxemburgo. Comenta aí, o que você acha? O Yuri Alberto desencantou, voltou a fazer gols contra o Santos, pagou promessa, será que agora vai? Roger Guedes volta a marcar? Quero saber a sua opinião aí. E o Juan Oliveira, hein, gente? O Juan Oliveira, em 2 jogos, conquistou o coração do torcedor corintiano e a confiança do Vanderlei Luxemburgo. Contra o Cuiabá, fez um gol, e contra o Santos, o gol foi dado a ele, já que saiu através de uma cobrança de falta feita por ele, o gol do Corinthians, um pequeno desvio ali da zaga do Santos, mas a arbitragem entendeu que a bola ia em direção ao gol e, na súmula, o gol foi dado ao Juan Oliveira. Tem participado bem, claro, falta sequência, foram 3 anos sem jogar futebol, 3 anos se recuperando de 3 cirurgias sérias, e evidentemente que falta um pouco de ritmo, falta um pouco não, falta bastante ritmo. Aos poucos ele vem começando as partidas, começou contra o Santos, entrou contra o Cuiabá e a tendência é que ele seja mantido na equipe contra o Atlético Paranaense. Assim como o Biro também deve ser mantido ali
pelo lado direito do ataque. O Vanderlei tem dado oportunidade à garotada. Contra o Santos, 10 jogadores que participaram da partida tinham abaixo de 26 anos, e eu estou falando 26 anos, o mais velho, que era o Roger Guedes. E aí eu não estou considerando, claro, o Cássio, o Gil e o Fagner acima dos 30. Mas é uma média muito baixa. A média do Corinthians contra o Santos, a média considerando aí Cássio, Fagner e Gil, a média foi de 25 anos em campo. Então, é uma média já bem mais rejuvenescida em relação àquele time que vínhamos acompanhando. Você está gostando dessas mudanças do Vanderlei, dando chance aí para a garotada? Quero saber a sua opinião. Comenta aí no vídeo para a gente. Bom, meus amigos, vamos lá. Vamos falar agora sobre o Transferban, sofrido ontem pelo Corinthians, né? Um Transferban dado pela CBF, ok? Só para a gente não confundir com o Transferban da FIFA, tá? Esse ainda corre esse risco, mas a gente está falando do Transferban dado ontem pela CBF, pela dívida que o Corinthians tem com um empresário, né? A dívida era de 7.374.000 reais. O Corinthians deixou a 7ª parcela em aberto e a 15ª, que seria a última, esse valor de 7 milhões de comissão, gente, ao intermediador da negociação do Mauro Bozelli e do Bruno Mendes, só para intermediar, fazer a ponte, ele levou quase 7 milhões e meio de reais. E o Corinthians ficou de pagá-lo em 15 parcelas. Pagou a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta, pulou a 7ª, esqueceu. Aí pagou a 8ª, a 9ª, a 10ª, a 11ª, a 12ª, a 13ª, 14ª, esqueceu a 15ª. Esqueceu, estou brincando aqui, evidentemente. Não pagou essas duas parcelas que ficaram em aberto. O empresário, através do seu advogado, entrou com um pedido, né, na CBF de pagamento. Então, foi concedido. E o Corinthians, com isso, sofre um transferban. Neste momento, hoje, 23 de junho, mesmo que a janela de transferências estivesse aberta, o Corinthians não poderia inscrever nenhum jogador. É bom deixar bem claro, essa dívida, ela com juros e com correção, ela vai ver aí R$1 milhão, vai. Vamos arredondar aí, porque a dívida era de 491 mil reais, acho que cada parcela de 491 mil reais, com juros, correção, vamos arredondar aí para R$1 milhão essa dívida. É muito pouco para o futebol. Para nós, né, trabalhadores, é um valor muito alto. Mas para o futebol, é o salário de um jogador. É um mês de salário de um jogador. Né? O Luan é 800. Né? Outros jogadores no Corinthians, Renato Augusto, enfim, Paulinho, jogadores ganham mais do que esse valor, inclusive. Então, é R$1 milhão. Só que o Corinthians, como é que ele está pensando aí em resolver essa questão do transferban? Vendendo jogadores, já nessa próxima janela agora. Né? E eu coloquei na capa aí para vocês o Fausto, o Guilherme, coloquei o Fausto, o Yuri Alberto e o Murilo, pelo seguinte, que são jogadores mais visados pelo mercado internacional. São aqueles jogadores que o mercado internacional está de olho. O Yuri já teve sondagens e, inclusive, conversaram com seus agentes, né? A equipe do Everton e a equipe do West Ham. O Murilo já foi consultado pelo Benfica, que já fez proposta, inclusive, mas no primeiro momento o Corinthians não aceitou. Né? O Fausto é um cara que está sempre com o nome muito ligado também a uma transação internacional. Então, são jogadores que o Corinthians, pelo menos um deles, o Corinthians pode se desfazer agora, já nesse meio de ano, para poder pagar essas dívidas, esse transferban, e lembrando que pagando, automaticamente sai, o transferban deixa de existir, tá? Então, não é porque o Corinthians foi punido, a partir do momento que faça o pagamento ou renegocie a dívida, protocole isso de forma oficial, o transferban ele é automaticamente suspenso. Então, não se preocupem com o Matias Rojas, porque é só a partir do dia 3 que poderá inscrevê-lo. E o Corinthians quer saldar essa dívida até o dia 3. Mas o Corinthians quer aproveitar dinheiro de venda para também pagar o Bozelli, que é uma outra dívida, não tem nada a ver com essa, né? E o Bozelli também. O caso do Bozelli,
a FIFA já esgotou o prazo. Então, a qualquer momento, o Corinthians também pode sofrer um transfer ban da FIFA pelo não pagamento ao Mauro Bozelli, tá? Valor de aproximadamente 7 milhões e pouquinho aí de reais. Então, o Corinthians quer fazer dinheiro para poder pagar essas dívidas e evitar esses transfer ban aí. E aí sim, ficar impedido de regularizar, de inscrever novos jogadores, e aí sim estaria incluso o Matias Rojas, hipoteticamente um Cuéllar, se vier, enfim, seja lá qual for o atleta, ele fica impedido de ser registrado e atuar pelo Corinthians. Então, neste momento, a janela está fechada, o Corinthians trabalha com um pouquinho mais de tranquilidade e de tempo para conseguir dinheiro. Agora, a partir do dia 3, não pagou, aí vai ter que se virar, porque aí sim o Matias Rojas não poderá ser inscrito, não poderá atuar pelo Corinthians, tá? Então, por isso, o Corinthians trabalha na possibilidade de vender aí pelo menos um desses 3 jogadores para que entre uma grana, entre um dinheiro e o clube possa, aos poucos, sair dessa dívida e dessa e de outras, né? Porque o que mais tem no clube hoje, infelizmente, são pendências financeiras, tá bom? Quero saber sua opinião, comenta aí, deixa seu like, se inscreva aqui no canal. Mais tarde a gente volta com mais notícias e mais informações do Timão. Valeu, fiquem bem, ótima sexta-feira a todos e até mais tarde. Tchau, tchau.